Boa noite a todos. Bem-vindos em mais uma Stand With Us Conectada, já chegando no final do ano, a respeito do livro Yitzhak Rabin, uma biografia, do escritor israelense Itamar Rabinovich, que trabalhou com Yitzhak Rabin anos e anos. Temos também a presença de Samuel Feldberg, Dr. Samuel Feldberg, professor de Relações Internacionais de várias universidades e membro do Conselho Acadêmico da Stand With Us Brasil. O livro Yitzhak Rabin, uma biografia, que foi traduzido pelo professor Samuel, pela editora Edera Ayalon. Queremos agradecer aqui ao Daniel Dweck, diretor executivo do Instituto Brasil-Israel, pela indicação da editora e pela lista de livros que eles têm feito com essa editora. Muito obrigado. Sempre muito bom ter mais conteúdo sobre Israel no Brasil em português. Yitzhak Rabin, professor, e a todos que nos escutam, foi um dos fundadores de Israel, né? um dos pais, que nós chamamos de pais de Israel, no sentido pais e mães, as pessoas que nasceram antes da fundação do Estado, lutaram nas guerras que aconteceram no início da história do país. Yitzhak Rabin foi do Palmach, uma das brigadas judaicas no pré-Estado, lutou na Guerra de 48. Recentemente vi um documentário que falava sobre o seu desgosto pelo fato de Israel ter sofrido muito na guerra de independência e ter morrido 1% da população israelense nessa guerra, 7 mil e poucas pessoas, o que seria hoje um absurdo, seriam 80 mil mortes, 90 mil mortes numa guerra hoje em dia, nas proporções de hoje, algo impensável, né, na nossa realidade das guerras que Israel enfrenta hoje em dia. E Yitzhak Rabin isso fez, né, com que Yitzhak Rabin continuasse no exército, seguisse carreira militar, veio a virar general, chefe de Estado-Maior, comandou o exército israelense na Guerra dos 6 Dias, e esta guerra já era uma guerra que Israel estava muito mais bem preparado, muito mais bem equipado, e a venceu em apenas 6 dias, conquistando aí 4 territórios, o Sinai do Egito, o Golã da Síria, e 2 territórios que estavam aí no limbo, sem um país, sem uma nação, sem um status internacional reconhecido, que é a faixa de Gaza e a Cisjordânia, que gerou todo o conflito aí, então, político entre Israel e os palestinos, que continuou até os dias do seu assassinato, do assassinato de Yitzhak Rabin, e depois até os dias de hoje. Professor, queria agradecer mais uma vez a sua presença. Se quiser falar algumas palavras, depois eu vou chamar o vídeo do Itamar Rabinovich. Por favor. Ok. Boa noite. Obrigado, André. É um prazer estar aqui com um projeto realizado. Esse aqui é o livro que nós publicamos, acabou de sair. Então, vocês que estão nos assistindo estão vendo aqui em primeira mão. Ele já está disponível principalmente no site da editora Edera Ayalon. Depois eu vou pedir para o nosso pessoal técnico postar também na nossa página o link para acesso ao livro. E é uma realização pessoal. Meu último projeto havia sido a publicação do livro Israel, uma história, da historiadora israelense Anita Shapira. E logo depois eu tive o prazer de me reunir com o professor Itamar Rabinovich. O André mencionou escritor. Na verdade, ele é professor de história, foi presidente da Universidade de Tel Aviv. Mais importante, talvez, que isso, foi embaixador israelense em Washington durante um dos mandatos do Rabin, e foi o principal negociador israelense na época de um dos governos do Rabin, na tentativa de chegar a um acordo com os sírios. Ele tem
uma infinidade de livros produzidos, um deles denominado The Brink of Peace, que conta justamente a história das negociações com a Síria e quão perto se chegou de uma paz com a Síria. E nessa conversa com ele, nós combinamos de traduzir e publicar a biografia do Rabin, que tinha acabado de ser publicada em inglês nos Estados Unidos e também estava sendo distribuída em outros lugares. Desde então, o livro foi traduzido em vários idiomas, também em espanhol. Então, era quase que uma obrigação permitir que o público brasileiro tivesse acesso a essa obra em português. Foi um trabalho de 2 anos em conjunto com a minha colega Deborah Fleck, uma excelente tradutora com quem nós compartilhamos a missão e o desafio de fazer esse título chegar até o público brasileiro. A editora Edra Ailon tem uma ação que trata de temas sobre Israel e o Oriente Médio, e o nosso objetivo aqui no Advance é ampliar o número de títulos que permitem que o público tenha um maior acesso à informação de qualidade e, obviamente, com a possibilidade de se aprofundar com a bibliografia mais ampla e que aborda em profundidade essas temáticas. O professor Rabinovich gravou uma mensagem para nós. Nós acreditamos que, como a maior parte do público brasileiro não poderia acompanhar uma apresentação dele, então nós pedimos que ele gravasse, nós subtitulamos a apresentação e depois da apresentação dele, então nós vamos trocar ideias sobre o conteúdo do livro e o que o Rabin, cujo assassinato foi lembrado no mês passado e em alusão ao aniversário, os 25 anos do aniversário dele, que nós publicamos aqui a sua biografia. Vamos, então, trocar ideias sobre a importância desse personagem para a história de Israel, do Oriente Médio e, por que não, do mundo inteiro. Muito obrigado. André, palavra com você. Obrigado, professor. Queria pedir, então, à equipe do Standverse para dar play. Por favor, quem está assistindo a gente, aumentem o som. Podem dar play, por favor, no vídeo do Itamar Rabinovich, por favor. We means Israelis, but also the whole world, is marking the 25th anniversary of the assassination of Yitzhak Rabin, the former Prime Minister of Israel. I'm saying the whole world because Rabin, in his second term in the 1990s, became a major figure in the international arena, respected and admired by publics around the world and by leaders around the world. I had the privilege of being with him in October 1995, shortly before the assassination in New York, during the 50th anniversary of the United Nations. And it became a problem because a very large number of presidents and prime ministers who represented their countries in the event wanted to meet with Rabin, and it almost became a scheduling problem. But it was also very heartwarming to know that Israel had a leader at the time who was so admired and influential on the international scene. Also, I think part of the explanation for the admiration for Rabin, and a very important part of his legacy, has to do with leadership. Oftentimes, when I'm asked what was Rabin's legacy, my answer is twofold. Of course, one important component of the legacy was the peace process, the effort to move forward
significantly in the Israeli-Arab peace process. And I'm saying move forward and not to complete, because Rabin was a very careful statesman, and he moved gradually. He did not believe that you can legislate an end to the Arab-Israeli conflict in one fell swoop. He wanted to move in stages, and that of course was a very important component of his second term as prime minister. In that term, he had the Oslo Accord with the Palestinians, with peace with Jordan. We almost had an agreement with Syria. We had normalization at the time with a significant part of the Arab world. We had a huge agreement in Israel's international position. So that obviously was a very important part of his legacy. But a second component, second dimension of the legacy was leadership, the kind of leadership that he had. Rabin was not a charismatic leader. He was not a Moshe Dayan or Menachem Begin who galvanized the masses. His leadership was based on authority, on respect, on very profound appreciation for his directness, for his openness, and for the trust that he created. You could agree or disagree with him. You could expect a positive answer and receive no from him, but you always knew where you stood with Rabin. And this was true for people who dealt with him close by, and for the larger public. The public has an uncanny ability to assess the quality of leadership, and they very much appreciated this reliability, trustworthiness that Rabin evoked. Rabin also had vision. He came to power in the second term in 1992 with a very clear vision of what he wanted to accomplish. He did not want to become prime minister for the sake of having power and for the trappings of power, but he had an agenda that he wanted to implement. And having that vision, having the ability to implement that vision, when you have a vision, you need the courage to act on it, sometimes to do some things that are not popular, sometimes to go against your own grain. But you need to be able to do that. The vision does not remain on paper. A vision needs to be implemented, and Rabin had the ability to do that as well. And today, if you look at the international scene and look for leaders of that caliber, there are far and few in between. Very few leaders of great caliber on the international scene. And when people think about leadership and do not want to reach back into the previous 2 centuries, look in the previous few decades, the figure and the name of Rabin up. So this kind of legacy, or this dimension of the legacy, is very important as well. Also, when we speak about Rabin, and the same applies to other leaders who were assassinated, the death and the life become intermingled. You cannot think about Rabin's life privately and as a public figure without the tragic ending of the assassination. And you cannot think of the assassination without the life. I mean, there can be an assassination with consequences of a person who did not leave a great mark on the scene during his or her life. The best example is the assassination of the Austrian, the Habsburg crown prince in Sarajevo in 1914 that led to World War I. Obviously was a very important assassination. But what do we know about Franz Ferdinand? Not much. He did not accomplish much in his life. But when we think of assassinated leaders like Lincoln, Kennedy, Rabin, we look both at the said
tragic assassination and at the record that these leaders had during their lifetime. So Rabin had a rich life, a rich public career, and unfortunately, a very significant death. Let me talk briefly about the life. When I first wrote the book, the biography, was looking for a title or a subtitle for under Yitzhak Rabin. I thought for a while about using the term native son, because Rabin was the ultimate, the quintessential Sabra. He represented, mostly for good, sometimes for ill, the qualities of the native generation of Israel. With many good qualities, but also some roughness that we Sabras tend to have. But it's not just the qualities; it's the life story. I mean, growing up inside the labor movement, where his parents were active in Tel Aviv, going to the best school in the country, the agricultural school in the Galilee, the Keduri school, serving in the commando units of the Haganah, the defense forces of the Jewish community, then in the IDF, fighting in the War of Independence, remaining or staying in the military, building the IDF as a senior general in the 60s, 50s and 60s, leading it to the great victory of 67, a very effective ambassador in Washington after that, then in a very sudden way becoming Prime Minister when Golda Meir had to resign. Not a great tenure, then a comeback as Minister of Defense, and finally second term as Prime Minister with a great impact on Israel and the peace process. So a very rich life, and in many respects, the story of his life is the story of Israel. So it's said both a very important assassination, a very important life. What about the assassination? Unfortunately, it was a very important turning point in Israel's life. The fact that a Jew would kill the prime minister had not been contemplated seriously, among others, by the security service, and Rabin was not that effectively protected because it somehow, despite the violence, despite the incitement of the summer of 1995, the thought of an assassination or assassination attempt on Rabin was not taken seriously. But it happened, and it had a huge impact on the country. Sometimes people think that the main impact was the end of the peace process. Actually, it was not, because the peace process did not come to an end. It continued, not so much under Netanyahu, but under Ehud Barak, under Shimon Peres, of course, under Ehud Olmert, and in some ways also under Netanyahu. Netanyahu was very critical of the Oslo process, but he never left it to date. And he's interested in a different kind of peace, but obviously also interested in some kind of a peace process. The main impact of the assassination was domestic. The assassination was committed by a right-wing fanatic. There was a massive incitement by the extreme right wing. There was license to kill issued by rabbis in the settlements in the West Bank, and they were not punished. Shimon Peres, who succeeded Rabin as prime minister, tried to heal the wounds. He believed that instead of punishing, taking measures against the inciters, he should try to effect a reconciliation with the settlers, with the national religious Zionism that was the mother movement of the settlers. He did not go after the killers. The Shamgar Commission that examined, studied the assassination
in its mandate, was not asked to look at the incitement, just at the act of assassination and at the failures that made it possible. And the result was that the right wing actually has been reinforced, and that spirit of incitement, threat, violence is still with us. The public discourse in Israel remained violent, and of course in more recent years, something that was not there 25 years ago, but is there now, the social media effect that everyone can be a journalist or a columnist and open a Facebook account or Twitter account and experiment, express oneself, and normally, or in many cases, in a very violent manner. So if you study the discourse on Israeli public media, you encounter the same kind of incitement, threats to violence, and that you did before, but in a more powerful, in a more menacing way, because of the impact of the social media, which of course is not a specific Israeli phenomenon. We know that it exists in other countries, as well. So this, I think, is the main outcome of the assassination. Now, briefly about some aspects of Rabin's life and career. As I said before, Rabin did not have charisma. He definitely did not have it as a younger leader. He evolved. It was discovered when he was very young that he had a natural talent for military affairs. His commander and patron in the Palmach, Yigal Allon, another great man of Israeli life, discovered it, and he cultivated Rabin. He made him second in command, his chief planning officer, and Rabin rose quickly through the ranks. He was a colonel when he was 26 or 27, and a young general. But Rabin, when Rabin was a captain or a major or a colonel, he always looked at the next phase. He did not plan at an early age how to become prime minister. He was always moving from one step to the next. And when he completed his military career on a very high note as chief of staff, and Prime Minister Eshkol was then the prime minister, asked him, "So what would you like to do now?" And to his surprise, Rabin said, "I would like to be ambassador in Washington." And Eshkol was surprised, because you did not think of Rabin as a diplomat. He was, in many respects, very undiplomatic. He had no patience for small talk. He did not like to press the flesh. All the mannerisms normally associated with diplomacy were not exactly his. But of course, Eshkol said yes, and he went to Washington. Why did he want to go to Washington? Because he did want to go into public life. He did want to go into politics in Israel. He felt that he had a very rich military career, but that his understanding of the international arena, particularly of the United States and American politics, was deficient. And that's where he wanted to go. And he did very well. And again, fortunately for him and for us, he met a mentor in Washington, Henry Kissinger, who was the national security advisor to President Nixon and eventually also Secretary of State. Rabin and Kissinger took a liking to one another and appreciated one another. And Kissinger mentored him in the ways of the world, in American politics, and of course, they worked very closely together. Rabin was a very effective ambassador, and when he came back to Israel in 1973, a few months before the October War, he joined the Labour Party and was scheduled to be a member of parliament, the Knesset, and a minister in Golda Meir's cabinet. And then, of course, came the Yom Kippur War, and everything was turned upside down. And Golda Meir and Moshe Dayan had to resign. The Labour Party was looking for a leader, and Rabin was there.
a very prestigious general, a very successful ambassador in Washington, and they chose him. So he became prime minister in an unplanned way. Now, this was preceded by a struggle for the leadership with Shimon Peres. Rabin and Peres had known each other as members of the national security and political elite of the country since the 1950s, and had not liked each other very much since then. And they also had different views on Israeli security. And of course, this competition did not contribute to a good relationship, but Peres received 40% of the vote in the Labour Party, and Rabin had to include him in the cabinet as Minister of Defense, and this remained a thorn in his side throughout his first term, and that relationship with Shimon Peres continued over the years, including in his second term. Again, Rabin defeated Peres in the primaries of the Labour Party in 1992. He became the party leader. He won the elections. Peres had offered Peres a position. He made him foreign minister. They continued to dislike one another, but they learned to work together. Now, I had the privilege of working with both of them. Peres was my direct boss as foreign minister, but so was Rabin, as I was also the negotiator with Syria. And of course, the prime minister managed the relationship with the United States. So I worked with both of them. I was aware both of the rivalry and both of the way in which they managed to work together. And they complemented one another. Peres was a bit of a visionary, a dreamer, a man with new ideas all the time, many of them not practical, some of them great. Rabin was the more careful, analytical planner, and when they worked together, they were an awesome group that took Israel forward in a very major way. So that was another important aspect of Rabin's life and public career. Muito bem. Voltamos aqui. É muito interessante a história de como ele narra também a vida de Rabin. Samuel, eu considero talvez um dos maiores estadistas, não só de Israel, como do mundo. Na sua época, pelo que ele passou e pelo que ele se transformou, e como ele era querido mesmo, como ele mesmo falou, o Itamar, não era lá um líder muito carismático, né? Não sorria muito, não dava muita risada, não era uma pessoa que tinha esse carisma que nós vemos em outros políticos, né? Da sua época e de hoje em dia. Eu queria te trazer para o primeiro tema que eu queria te perguntar, que seria a trajetória política em comum. Você mesmo, a gente conversou disso antes. Ele não queria, né? Ele tinha ambições de ser primeiro-ministro quando ele entrou para a política? Como qualquer político, obviamente, o objetivo é chegar no ápice. Eu lembro muito bem do Rabin. Eu estudei na Universidade de Tel Aviv de 1975 até final de 79, que foi, em parte, o período do primeiro mandato do Rabin. Eu lembro muito bem do episódio da renúncia dele. Ele era uma pessoa muito especial em termos de valores e princípios. Imaginem vocês, nós estamos falando de um político que ofereceu a sua renúncia porque em Washington, onde ele tinha sido embaixador, uma conta no nome da mulher dele, que a mulher dele deixou de fechar quando eles voltaram de Washington para Israel. E, naquela época, a legislação israelense proibia os cidadãos israelenses de terem contas no exterior. Então, ele teve uma conta
em Washington enquanto estava lá trabalhando como embaixador. Ele volta para Israel como cidadão e, portanto, estava infringindo a lei. A mulher dele estava infringindo a lei por manter uma conta no exterior que tinha alguns milhões e milhões de dólares em uma série de negociações, incluindo a compra de submarinos por Israel, e Yitzhak Rabin decide abandonar o poder, a posição de primeiro-ministro, em solidariedade à sua mulher, que provavelmente cometeu um deslize por não ter fechado a conta. Então, era um personagem muito peculiar. Uma outra característica interessante dele, que o Itamar descreve no livro, é o fato de que ele não gostava de conversa fiada. Então, como é que você vai ser um político se você não gosta de conversa fiada? E ele não gostava do contato pessoal, do toque. Então, não era alguém que abraçava, beijava, etc. E se nós olharmos para qualquer campanha política atual, ou mesmo daquela época, vamos ver que é exatamente isso que os políticos costumam fazer. Então, ele teve uma trajetória que tinha por objetivo atingir o ápice, como qualquer político, mas que foi diferente em termos dos instrumentos que ele utilizou. Ele não deixou de ser autêntico para tentar atingir esse objetivo. Perfeito. Ele saiu do cargo por solidariedade à mulher dele. A gente vê também diversos líderes mundiais protegendo de formas diferentes as suas esposas e as esposas protegendo os seus maridos, né? A gente vê isso mas é realmente a passada da lei que teve é fraca perto do que a gente está acostumado a ver hoje em dia em Israel ou aqui no Brasil. Uma outra coisa em comum é que ele, não como não político, e sim general, não carismático, e tendo essas características diferentes dos políticos, de, por exemplo, não gostar do contato pessoal, entra para a política já num partido que já estava com muita experiência no poder, encontra lá Shimon Peres, que já tinha tido vários cargos, e depois que Golda Meir renuncia e tem uma votação interna no partido, ele ganha de Shimon Peres de cara. E aí começa uma rivalidade entre os dois, sendo que Shimon Peres era um líder político, né? O Shimon Peres não foi um militar, apesar de ter sido CEO do Ministério da Defesa em 48, com 28, 29 anos, né? Essa rivalidade continua por anos, por décadas. Conta um pouco sobre essa rivalidade. Isso também é muito bem descrito pelo Itamar no livro. Peres e Rabin foram da mesma geração, entraram na política por caminhos diferentes. O Peres era um articulador, inclusive ficou conhecido como o pai do programa nuclear israelense, foi o responsável pelas mais importantes aquisições de armas que as Forças Armadas israelenses fizeram num período bastante amplo da sua história. E eles, então, como figuras ascendentes dentro do Partido Trabalhista, obviamente competiram pela liderança. Os partidos em Israel normalmente têm o que se chamam de primárias, que escolhem o que vai ser a cabeça da lista
que se torna o primeiro-ministro se o partido for o mais votado e receber a indicação para formar o governo. Então, o Peres, que era um peixinho do Ben-Gurion, obviamente tinha uma vantagem importante nesse sentido, até o momento em que o Ben-Gurion se separa do Partido Trabalhista e forma o seu próprio partido, e o Rabin vem com essa bagagem militar como um herói condecorado, visto como o responsável pela vitória na Guerra dos 6 Dias, apesar de Moshe Dayan ter sido trazido como ministro da Defesa às vésperas da guerra, mas, obviamente, quem articulou as Forças Armadas israelenses para a vitória foi Rabin como chefe do Estado-Maior. E essa rivalidade vai continuar ao longo dos anos, em alguns momentos com confrontos bastante desagradáveis, em outros momentos com uma cooperação que vai permitir, principalmente, uma dobradinha nos momentos ser a força da votação que Peres recebe nessas primárias, em que ele vai ser recompensado normalmente com o cargo de ministro de Relações Exteriores. Então, eles vão andar em paralelo ou de mãos dadas ao longo de toda essa trajetória, até que Rabin é assassinado e Peres o sucede como primeiro-ministro. E aqui há um aspecto interessante também. Eu diria que se o Netanyahu hoje é quem ele é graças ao Peres e a essa rivalidade entre Peres e Rabin, porque quando Rabin foi assassinado, se Peres, como novo líder do partido, tivesse organizado ou tivesse chamado eleições imediatamente, não tem dúvida nenhuma que Peres seria eleito primeiro-ministro para suceder o Rabin, não só para completar o mandato, mas num novo mandato. Mas Peres, por causa dessa rivalidade com Rabin, não poderia ou não quis se sujeitar a ser eleito de carona na comoção do assassinato de Rabin. E isso custou ao Partido Trabalhista a vitória nas eleições, que foram convocadas para mais tarde e foram, então, vencidas por Netanyahu. Tem um famoso episódio da política israelense que diz que os israelenses foram dormir com Peres primeiro-ministro e acordaram com Netanyahu como primeiro-ministro, porque a contagem de votos estava muito apertada e as previsões erraram feio. Na verdade, né, o processo de qualquer jeito, depois o Netanyahu perdeu para Barak, né, e Barak, eu vi recentemente uma entrevista de Barak atual. E Barak disse que Barak foi o único político que ganhou do Netanyahu na história de Israel. O Barak, que hoje chega em 10º numa lista, né, foi o único político que ganhou numa votação geral do Netanyahu. E um pouco antes disso, né, voltando um pouco só para final da década de 80, começa as conversações com a OLP, e aí chega o momento chega a primeira intifada, né, que aí veio a famosa frase do Rabin, Lishbor laem et ha'atzamot, né, quebrar os ossos, porque ele acreditava na paz, ao mesmo tempo ele acreditava no uso da força, quando o uso da força era usado contra os israelenses. E a primeira intifada não acabava. E fazendo um paralelo com o livro do Impasse 67, do Micha Gutman, que ele fala sobre a primeira intifada ser um tapa na cara da direita, sendo que a segunda foi um tapa na cara da esquerda, né? Por causa dessa questão de processo de paz a trazer paz, não trouxe na segunda intifada, e na primeira intifada
era que o controle do território traz segurança e não trazia segurança. Os dois estavam errados nas suas premissas. E essa primeira intifada veio junto no processo de normalização de relações, Conferência de Madrid em 91 e, consequentemente, a Declaração de Princípios em 93. E, no final das contas, contra todo esse mar de protestos e atentados que estavam acontecendo, na verdade eram mais ataques antes de atentados suicidas, né? O primeiro atentado suicida foi em 94, acredito. Ele mesmo assim, e contra o Rabin, ele era uma pessoa, depois a gente pode conversar um pouco mais a respeito disso, mas ele não acreditava muito na honestidade de Arafat em relação a esse processo. Ele só, de uma certa forma, viu pragmaticamente de que não teria outro líder palestino para tentar fazer nenhum tipo de acordo, a não ser a OLP, a não ser Arafat. E aí ele foi. Eu queria que você comentasse também a respeito desse processo, né? Primeira intifada com Oslo. Um detalhe importante de quando eles estavam na Casa Branca, meia hora antes de começar aquela cerimônia, ele disse que não iria apertar a mão de Arafat. E Bill Clinton parece que entrou na sala e falou para ele: você não faça satisfeita comigo, por favor, se ele te der a mão, você dê a mão para ele e cumprimente Arafat. Você vê depois que Arafat parece ele acabou de fechar o negócio da vida dele, né? Porque ele cumprimenta todo mundo, inclusive o Abbas, que está do lado dele, que é o ministro dele. Por favor. Essa trajetória mostra justamente como Rabin era flexível ou se tornou flexível como um político ex-militar, como você mencionou muito bem, na chamada primeira intifada, que foi uma revolta popular palestina. Nós temos um indício do que está mudando na sociedade palestina e na percepção da OLP, que estava exilada na Tunísia como a liderança palestina, e esse também vai ser o momento do surgimento do Hamas, ou da consolidação do Hamas como um instrumento de representatividade palestina que se confronta à OLP, que é vista como o elemento mais hostil a Israel e que, portanto, não merece ser representado em qualquer negociação com os palestinos. Então, aí nós temos os elementos que vão criar as condições para que Rabin, quando se torna primeiro-ministro, vá avançar com o processo de negociação com os palestinos, porque isso não acontece num vácuo. Nós temos a primeira intifada, que fortalece as lideranças palestinas locais, tanto a nova geração na Cisjordânia, quanto o Hamas na faixa de Gaza. Nós temos a Guerra do Golfo, que vai levar à aposta errada de Arafat e da liderança da OLP em Saddam Hussein e, portanto, eliminar o apoio que os países do Golfo davam à OLP e a essa liderança palestina. E, finalmente, como um último prego no caixão dessa liderança, nós temos o desaparecimento da União Soviética e de todo o bloco soviético que dava apoio a essa e outras organizações terroristas. Então, essa conjunção de fatores é o que vai levar os palestinos a aceitarem uma negociação com Israel, ao mesmo tempo que Rabin se dá conta de que a insistência dele de não negociar com a OLP não vai ser produtiva. Então, a partir de 1988, quando Arafat formalmente renuncia à utilização do terrorismo, Israel vai começar a receber pressão dos Estados Unidos para incluir a OLP em qualquer negociação. E aqui nós temos
um processo semelhante àquele que ocorreu entre 77 e 79, na assinatura dos acordos de paz com o Egito, onde os Estados Unidos funcionam como um intermediário, mas também como um elemento que pressiona Israel para que seja aproveitada uma oportunidade, ou que era visto como uma oportunidade pelo presidente americano. E, efetivamente, quando os três se encontram lá no gramado da Casa Branca para a assinatura do acordo, eu convido todos a assistirem o vídeo desse evento, e vocês vão ver como Rabin está constrangido no momento em que aperta a mão do Arafat. Ele realmente faz algo que ele não tem vontade de fazer. O Clinton meio que dá uma puxadinha nele, né, de lado. Exatamente. Ele está sendo obrigado a fazer aquilo e sabe que se já chegou até lá, então ele não tem como escapar. Não, e assim, eu fico emocionado, lágrimas nos olhos, por pensar em paz, e isso traz a nós, judeus israelenses, como nós dois. Você ainda é jovem, você fica emocionado quando se fala de paz. Bom, eu acho que é o desejo de todo mundo. No final das contas, o desejo é uma coisa, a realidade, no final das contas, é outra. Mas eu acho que Israel sempre vai, nós todos, né, sempre vamos desejar paz. E aí o que eu queria entrar com você no tema da paz é que foi assinado o Oslo I, foi o acordo de princípios. Israel reconhece a OLP como representante legítima do povo palestino, a OLP reconhece o direito de Israel a existir, e aí começa depois o Oslo II, que seriam acordos da divisão administrativa, a criação da autoridade palestina, a saída de Israel das áreas A, a entrega das chaves, né, desses escritórios da administração militar israelense para esse novo governo palestino, que começa a receber aí fundos e fundos e fundos de dinheiro para poder criar as instituições necessárias para administrar as cidades palestinas, e o processo demorar aí 5, 6 anos para depois ter uma resolução final nos 4 tópicos, nos 4 pilares: Jerusalém, refugiados, fronteiras de segurança e assentamento. E a minha pergunta é, se Rabin não tivesse sido assassinado, qual você acha que seria a posição de Rabin em relação a esses 4 itens, e em especial Jerusalém? Eu estou te perguntando isso porque existem várias declarações de Rabin de que ele jamais dividiria Jerusalém. O livro fala sobre isso. Existe algum registro mais contundente de Rabin em relação à posição dele no processo final, ou seja, na chegada do que nós chamamos, acadêmicos, chamamos de end of the conflict and end of all demands, né? O fim do conflito e fim de todas as demandas. Rabin era um líder muito pragmático, e ele demonstrou isso nas suas negociações que levaram à assinatura dos acordos de Oslo. E a fase seguinte justamente previa um período de 5 anos de aumento da autonomia palestina, e um período em que os palestinos fossem assumindo responsabilidades, enquanto os israelenses deixavam de controlar a vida da população palestina. E talvez esse fosse o status final ao qual se chegaria durante um ou mais de um governos do Rabin. Ele fez um famoso discurso na Knesset, o último discurso que ele faz na Knesset, no qual ele deixa claro, pelo menos naquele momento, que não está falando da criação de um Estado palestino e nem definindo as suas fronteiras. Eu sempre faço um paralelo entre isso e a Declaração Balfour, como esses dois processos eles eram relativamente
amorfos, eles deixavam muitas coisas subentendidas, o que permitia que cada lado fosse otimista à sua maneira. E se você mencionou especificamente Jerusalém, Jerusalém tem muitas soluções viáveis que podem atender às questões de orgulho, principalmente do lado palestino. Então, a fronteira de Jerusalém é uma fronteira que é como a fronteira da Palestina da década de 1920. Ninguém sabe qual é a fronteira de Jerusalém. Ela era uma fronteira em 1940 e até a partilha de 1947. A ONU definiu a área internacional que estava prevista na partilha de forma absolutamente arbitrária. A fronteira se transforma numa fronteira física como resultado da linha de armistício de 1949 e depois ela é ampliada com a conquista de Jerusalém e da Cisjordânia em 1967, todas elas de forma totalmente arbitrária. Então, qualquer acordo com os palestinos que eventualmente dividisse, entre aspas, Jerusalém, porque o que significa dividir Jerusalém para os israelenses pode não significar dividir Jerusalém para os palestinos e vice-versa. Então, a denominação de divisão de Jerusalém pode eventualmente atender às expectativas de ambos os lados. Um detalhe a respeito desse tema, só para os ouvintes, só para os nossos espectadores entenderem, é de que a fronteira de Jerusalém, Jerusalém Velha, a cidade velha de Jerusalém, onde está o Muro das Lamentações, o Monte do Templo, as mesquitas, o Santo Sepulcro, está dentro da Jerusalém jordaniana, ou seja, estava sob controle jordaniano, e a fronteira da Jerusalém jordaniana era um pedacinho pequenininho em volta da Cidade Velha. Em 81, quando Israel passa a lei Jerusalém, eles redesenham a fronteira de Jerusalém e incluem um pedaço, né, de aí algumas dezenas de quilômetros quadrados à cidade ocidental, que sempre foi israelense, né, desde a fundação de Israel, e deixam a Cidade Velha no meio. A demanda palestina por Jerusalém Oriental é essa Jerusalém desenhada por Israel em 81, e não a Jerusalém jordaniana. Isso que é muito curioso também, porque é Israel que decide o que é Jerusalém Oriental, e os palestinos demandam a Jerusalém Oriental que Israel decidiu, e não a que os jordanianos tinham decidido, ou que a ONU tinha decidido, no final das contas. Exatamente. E provavelmente qualquer solução passaria pelos parâmetros de Clinton, que colocaria em uma Jerusalém, capital de um Estado palestino, aqueles bairros de população predominantemente palestina, e deixaria dentro de uma Jerusalém ocidental, entre aspas, aumentada, os bairros construídos por Israel depois da Guerra dos 6 Dias. E, obviamente, a discussão principal se dá em relação à Cidade Velha, que é uma área de 1 quilômetro quadrado, e onde cada um seria o responsável pelos seus locais sagrados e pela garantia de acesso total a qualquer religião, a todos esses locais sagrados em Jerusalém. O que eu gostaria de também notar aqui em relação a esse processo de paz, a gente já está chegando no fim, era que você mesmo falou, né? Não você só, mas em outros momentos, mas o próprio Itamar, né? O processo de paz ele continuou. Ele continuou com Netanyahu, que assinou o Wye River em 97, fez os acordos de Hebron para garantir a entrada de judeus na turma dos patriarcas e matriarcas, mas ao mesmo tempo cedendo 90% da cidade para controle palestino. Hebron é a maior cidade palestina em população na Cisjordânia. Depois temos aí o governo Barak, que tentou fazer um processo de paz, talvez seja o que talvez chegou mais próximo, talvez o que chegou... bom, enfim, no final das contas, Barak fez a primeira oferta de status final, que foi rejeitada. Depois tivemos o processo
bom, a proposta da Liga Árabe, que não era uma proposta, era uma imposição, tinha que sair do Golan, e os sírios não aceitavam isso como em troca de paz. Eles queriam primeiro que Israel saísse para depois negociar a paz com Israel. E Sharon engavetou, depois teve Genebra, e no final teve Olmert, em 2008, que nunca foi respondida. Ou seja, no final das contas, tiveram dois líderes aí que tentaram, e a gente está falando de dois líderes que ofereceram uma proposta final, porque sempre houve negociações, tirando agora nos últimos 6 anos, mas sempre houve negociações, né? Netanyahu também negociou em 2009, ele bloqueou a construção por 10 meses na Cisjordânia, depois teve as conversações com Mitchell, depois com John Kerry, e no final das contas as coisas não andaram. Ou seja, as coisas não andaram depois que Rabin foi assassinado, e a pergunta os acordos que Rabin fez, que foram importantes, na sua opinião, eles são acordos que beneficiaram, no final das contas, Israel? Porque eu, pelo menos, vejo o seguinte: eu vejo que ele trouxe violência dos extremos que não queriam um acordo, mas, no final das contas, e isso está provado já em diversos vídeos dos ex-chefes de segurança do serviço secreto, que, no final das contas, no frigir dos ovos, o que evita atentado é a cooperação de Israel com as forças de segurança palestinas. Você concorda? Sem dúvida nenhuma, quando nós falamos da Cisjordânia, isso é o que está acontecendo mesmo nesse período de crise de relações entre Israel e a liderança da autoridade palestina. Na faixa de Gaza, não há absolutamente nenhuma possibilidade de cooperação de segurança, ainda que haja um diálogo entre Israel e o Hamas. Nos últimos meses, por exemplo, nós pudemos constatar quase que uma tranquilidade total. A última vez que um foguete foi lançado contra o território israelense, a conclusão foi de que uma tempestade de raios provocou o lançamento indevido de um foguete. Nem o Hamas nem a Jihad Islâmica foram responsabilizados. Então, sem dúvida, nós temos aí uma continuidade do processo que Rabin iniciou. Ele, sem dúvida, rompeu com um paradigma ao começar as negociações com a OLP. Não poderia ter previsto, ou talvez não tivesse os instrumentos para prever o impacto do fortalecimento do Hamas na faixa de Gaza, que, no final das contas, foi o responsável pelo fracasso ou pelo não sucesso do processo de Oslo. Oslo desapareceu basicamente por causa dos atentados terroristas que se multiplicaram naquela época e que se consolidaram na segunda intifada, que basicamente eliminou a possibilidade de um acordo, pelo menos no curto prazo, entre Israel e os palestinos. Dizimou a esquerda israelense, aquela esquerda que era identificada pelo apoio ao processo de paz. Eles foram esvaziados, e a melhor evidência disso está no resultado das últimas eleições, em que o Partido Trabalhista praticamente desapareceu, e as pesquisas de opinião para uma possível próxima eleição apontam para um Partido Trabalhista que não vai conseguir nem ultrapassar a cláusula de barreira. Mas nós tivemos em Barak um general como Rabin, que tinha as credenciais de segurança para eventualmente avançar nesse processo da mesma forma como Rabin havia feito, e apesar de ter ganho as eleições com a promessa de retirada de Israel do Líbano, que foi uma promessa que ele cumpriu, ele não tinha uma base parlamentar forte o suficiente para avançar nas negociações com os palestinos. Perfeito. Temos 2 perguntas aqui. A Olivia Sanger pergunta se tem algum líder que aceita dividir Jerusalém e a volta dos refugiados. A resposta, claro que não. Né?
dividir Jerusalém, como eu disse, depende do que significa dividir Jerusalém. E eu acho que dividir Jerusalém é possível porque é mais uma questão semântica do que uma questão geográfica. Só depende de como se denominam as diferentes áreas de Jerusalém. Se Abu Dis for considerada Jerusalém, então os palestinos podem ter sua capital em Abu Dis e ter Jerusalém reconhecida como a sua capital. Retorno dos refugiados significa a descaracterização de Israel como eu obviamente acredito que é o que ela... Desculpe, pode continuar. E eventualmente a resposta que eu daria quando se fala de retorno dos refugiados é perfeitamente os refugiados que saíram do território onde se estabeleceu o Estado de Israel em 1948 podem retornar aos seus locais de origem, mas não os seus descendentes. Então, se isso eventualmente puder satisfazer a demanda palestina pela ideia de retorno dos refugiados, talvez essa seja uma solução. Os descendentes dos refugiados vão ter que se instalar em um futuro Estado palestino ou nos locais onde eles já vivem hoje, e os refugiados originais, que provavelmente devem ser alguma coisa em torno de 10 mil remanescentes, podem voltar aos seus lares de origem. Perfeito. Aliás, é muito curioso, né? A demanda da volta dos refugiados para criar um Estado palestino, sendo que esses refugiados não voltariam para um novo Estado palestino e sim para um outro país. Não faz sentido. A premissa da demanda ela tem outras intenções. Não tem uma intenção de resolver o conflito, tem intenção de começar outro. É legitimar Israel como um Estado judeu e o lar nacional do povo judeu. Isso é claro, isso está, inclusive, numa das bases do movimento BDS. O James pergunta se é verdade que Arafat é egípcio e foi colocado como chefe da OLP pelo Serviço Secreto Romeno, chancelado pela KGB em 64. 64 é a única coisa que eu concordo 100% em toda essa afirmação. Tem muita teoria da conspiração aí, mas efetivamente Arafat tentou criar um mito de nascimento em Jerusalém e a maioria das fontes apontam para o seu nascimento no Egito. Mas a tentativa de criar esse vínculo com Jerusalém é a mesma discussão em relação à mesquita de Al-Aqsa e a ascensão de Maomé a partir de Jerusalém para o céu. Os muçulmanos locais tinham a necessidade, de alguma forma, de criar um vínculo com os fundamentos do Islã, depois que perderam a relação com Meca e Medina. Então, é por isso também que Jerusalém é tão importante para os palestinos, porque isso dá a legitimidade aos palestinos frente aos jordanianos, que são os detentores dos direitos de administração dos locais sagrados em Jerusalém, e frente aos sauditas, que herdaram ou que usurparam do xerife Hussein de Meca o controle sobre Meca e Medina. Perfeito. Professor, se alguém quiser comprar o livro, como é que faz? Pode procurar pelo livro na internet, Yitzhak Rabin, uma biografia, da editora Edra Ailon, e na nossa página do Facebook do Stand With Us e no nosso site o link vai estar disponível para adquirir o livro diretamente por lá. Perfeito. Bom, queria agradecer a todos. Quero deixar também tempo para as pessoas irem jantar, são 9 horas. Já o pessoal está um pouco... Estou vendo aqui algumas pessoas já deixando a live, chegando lá no final. Queria agradecer, professor, mais uma vez,
pela sua presença, dedicação, a tradução do livro, mais um livro sobre Israel em português. Com certeza trabalharemos ele também, distribuindo aí em bibliotecas públicas, universidades, escolas judaicas e não, e também aos poderes legislativo, executivo, judiciário, para que a história de Israel possa se conhecer cada vez mais no Brasil e assim as pessoas tenham mais conteúdo e, no final das contas, como a Stand With Us conhece, a educação é o caminho para a paz. Queria agradecer mais uma vez. Obrigado a todos, uma boa noite e até a próxima Stand With Us Conectada. Obrigado, professor. Obrigado pelo convite. E amanhã é Hanukkah, então a biografia de Rabin pode ser um excelente presente de Hanukkah para os familiares e conhecidos. Espero que vocês aproveitem a leitura. Até a próxima. Exatamente. Um abraço a todos. Boa noite.